Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Amém? Nós estamos encerrando hoje a nossa campanha de missões, o nosso mês de coleta, de ofertas missionárias para missões nacionais. Missões realizadas no nosso país, realizadas pela Junta de Missões Nacionais. E nós temos visto aqui aos domingos como o Senhor Jesus é a esperança para o nosso país, como o Senhor Jesus é a única esperança para as crianças, para os drogados, para as mulheres, né? Como é o nosso papel como igreja do Senhor Jesus de proclamar a esperança onde nós vivemos. E hoje, para concluir, nós vimos agora há pouco um vídeo falando da realidade dos nossos irmãos missionários ali no Rio Grande do Sul. É um dos estados do nosso país onde há maior dificuldade, entrave para o Evangelho, para os irmãos terem uma ideia. Alguns anos atrás, aconteceu uma assembleia da Convenção Batista Brasileira na cidade de Gramado, e fruto daquela assembleia da convenção, ali foi realizada, durante os dias da convenção, foi realizada uma espécie de transmissionária na cidade de Gramado, e ali começou a primeira igreja batista de Gramado, que ainda não tinha igreja batista. Nós sabemos que no Rio Grande do Sul, é muito fácil você encontrar alguma igreja luterana, alguma igreja metodista, mais luteranas, né? A luterana é mais comum, mas até mesmo as luteranas que são de tradição alemã, né? E nós temos uma presença muito forte dos alemães ali naquele estado, descendentes de alemães naquele estado, mas mesmo a igreja luterana, ela não tem uma abertura muito grande, é um povo muito fechado para o Evangelho. A incredulidade, ela prevalece no sul do país. E aí nós temos muitos missionários ali naquela região, levando a esperança que há no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, e nós vamos ler a partir do versículo 35. Lembrando que se você trouxe a sua oferta de missões e ainda não entregou, nós temos ali atrás envelopes destinados para isso, cofrinhos destinados para isso, além da conta para transferência ou depósito. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Nós vamos ficar aqui no versículo 36. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Amém? Pai Celestial, ensina-nos novamente esta noite, por Teu Santo Espírito, através da Tua palavra. Usa Teu servo, que a mensagem aqui proferida venha do Teu coração para as nossas mentes, inundando nossas vidas, transformando o nosso ser, Pai. Fala conosco, Senhor. Nos ensina, nos constrange, nos capacita, Pai, para vivermos a vontade do Teu coração. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Jesus é a única esperança para as cidades.
Jesus é a única esperança para as cidades. Tem uma coisa interessante quando a gente pensa em cidades. Aqui, nesse episódio, Mateus nos revela que Jesus estava andando por aquela região. A região aqui, no caso, é a Galileia. Jesus passou boa parte do seu ministério passeando ali pelo deserto da Galileia, ali próximo ao mar da Galileia, o mar de Tiberíades, né? Tem vários nomes aquele mar. E ali tinham várias cidades naquela região. Cafarnaum, Nazaré, Decápolis era do outro lado do lago, né? Daquele grande lago, daquele mar. Betsaida, né? O que mais? São várias cidades, muitas cidades. Jesus passava por todas aquelas cidades ali da Galileia. E o que acontece é que Mateus ele tem um olhar sensível para o fato de que Jesus ele não estava apenas passando por essas cidades sem ter um olhar de compaixão por elas. Jesus não era pragmático, né? Não, eu estou em busca dos resultados. Se eu passar em várias cidades, quanto mais cidades eu passar, mais seguidores eu terei. Jesus não tinha esse tipo de pensamento. Jesus não estava preocupado com números. Jesus não estava preocupado em fazer qualquer tipo de relatório com quantidade de conversões, com quantidade de novos membros. Jesus estava preocupado com vidas. E Jesus ia passando então por aquelas cidades e ele observava a situação daquelas pessoas, como aquelas pessoas viviam, qual era a realidade daquelas pessoas, o que se passava com aquelas pessoas, levou Jesus a demonstrar compaixão. E compaixão aqui, entendam meus irmãos, compaixão não é apenas sentimento. Sentimento é pena, pena é sentimento. A compaixão ela envolve tanto a empatia, que é o sentir a dor do outro, como também a disposição, o empenho de fazer algo por eles. Então a proposta de Jesus não era apenas passear pelas cidades e ver as situações e dizer assim, oh, que triste, olha só como estão essas cidades, que terrível. Essas pessoas estão vivendo como ovelhas que não têm pastor, estão largadas, abandonadas. Não. Jesus tinha como grande missão trazer a elas esperança. O que nós observamos, meus irmãos, então, é que há uma característica intrínseca às cidades, é uma característica das cidades, é algo que acontece com as cidades. Cidades, via de regra, elas manifestam o que há de pior no ser humano. O que é uma cidade? É uma aglomeração de gente. Cidades são aglomerações de gente. São pessoas e mais pessoas, milhares, centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas, como hoje nós temos as megalópolis, que resolvem morar umas perto das outras. Normalmente as pessoas são levadas a morar na cidade, e aqui no Brasil, nos anos 50 a 80, o Brasil experimentou um grande fenômeno de êxodo rural, as pessoas abandonando o campo, abandonando os interiores e indo morar nas grandes cidades. Foi quando surgiram as grandes favelas no país. O que essas pessoas estavam buscando nas cidades? O que leva as pessoas a morarem nas grandes cidades? O que leva as pessoas a buscarem as grandes cidades? Aí tem várias coisas envolvidas. A corrida por melhores condições de vida, empregos melhores, enriquecimento. A cidade é um ambiente de intensa luta e briga, onde somente os mais fortes conseguem prevalecer e normalmente sobrepujando os mais frágeis.
Isso caracteriza as cidades. As cidades são repletas de tudo aquilo que é supérfluo. Estava comentando hoje pela manhã, e na verdade já vinha conversando inclusive com Samantha ontem, sobre isso. A maior parte das coisas que nós que vivemos nas cidades, achamos que são necessidade nossa, na verdade não são, a gente não precisa disso para viver. Eu preciso ter um celular novo. Você não precisa de celular novo. Você quer um celular novo, você não precisa. Você não vai precisar disso para viver. A gente precisa de uma TV nova. Não precisa. A grande maioria das coisas que a gente sente que tem necessidade, são necessidades que nós criamos. Nós criamos por quê? Porque vivemos nessa aglomeração, vivemos nas cidades e aprendemos com as cidades o estilo de vida consumista. Vocês pensam que isso é de hoje? O próprio nascimento das cidades é repleto de pecado, meus irmãos. A primeira cidade registrada na Escritura, ela nasceu de uma desobediência. Depois de ter matado seu irmão Abel, Caim é confrontado pelo Senhor, e o Senhor lhe diz: olha, pois agora, de hoje em diante, você será andarilho pela terra. Você será andarilho pela terra. E você vai carregar um sinal. E qualquer pessoa que o vir, vai reconhecer o sinal e vai saber que você é um fratricida, um assassino do seu próprio irmão. No capítulo seguinte, nós lemos que Caim se casa, tem um filho chamado Enoque, e o que ele faz? Ele constrói uma cidade. Ele constrói uma cidade, se estabelece naquele lugar, e coloca o nome da cidade de Enoque, o nome do seu filho. A primeira cidade, ela já nasce fruto da desobediência, do pecado. E dali em diante a gente vai ver que as gerações posteriores da família de Caim foram gerações que tinham por hábito a construção das cidades. Meus irmãos, não estou querendo dizer aqui para todo mundo deixar suas casas aqui e ir embora para o interior não, viu? Calma, calma. A gente está lá no começo da história. Estamos vendo a origem das cidades. Depois do dilúvio, a primeira menção da Bíblia de cidade é um ajuntamento de homens que se estabelecem na região da Babilônia, e eles dizem o seguinte: venham, nos juntemos, vamos construir aqui uma cidade, e nessa cidade vamos construir uma torre que se elevará até os céus, e nós confrontaremos ali a Deus. E eles começaram a construir a Torre de Babel. Mas por que então que cidade parece ser algo assim, né? Porque, meus irmãos, ela é feita por homens. E o ser humano é mau, por natureza. O ser humano tem a sua natureza má, pecaminosa, caída, corrompida pelo pecado. Então, e se cada homem nasce no pecado, e se cada homem ele é pecador desde o seu nascimento, o que dizer então de um lugar que reúne quantos homens for possível? Ela vai manifestar todos os pecados possíveis. E quanto mais homens, mais pecado. Cidades como Sodoma, Gomorra, manifestaram isso ao extremo, a ponto do Senhor apagá-las, apagar a sua existência. Cidades incrédulas como Cafarnaum, como Betsaida e Corazim, foram
amaldiçoadas por Jesus, porque tiveram o privilégio de receber a esperança para a remissão da realidade ali das suas cidades, mas eles preferiram manter os seus corações voltados para todo tipo de idolatria e rejeitaram o Filho de Deus. Então elas foram condenadas, e essas 3 cidades não existem mais desde o 1º século, quando foram destruídas. Cidades são ajuntamentos de homens, homens são maus, cidades se manifestarão, as cidades vão funcionar como uma espécie de catalisador do pecado. Não sei quantos irmãos sabem o que é um catalisador. Um catalisador é algo que acelera processos, ele acelera, né, ele acelera reações, ou acelera processos. Uma cidade, ela acelera a manifestação do pecado, porque são os ajuntamentos humanos. Aliás, quanto maior a cidade, mais fácil de você verificar todo tipo de pecado. É como quando nós falamos aqui, por exemplo, sobre a igreja como corpo de Cristo, a igreja ela tem todos os dons, né? Porque cada pessoa tem o seu dom, cada membro tem o seu dom. As cidades para o mal são assim, né? Cada pessoa ali tem o seu pecado, juntas a cidade manifesta todos os pecados possíveis. Essa é a realidade que a gente encontra na formação das cidades, nos ajuntamentos humanos. É por isso que nas cidades nós vemos tantas mazelas, nós vemos tanta maldade, nós vemos tanto preconceito, tanta divisão. Pessoas sendo colocadas à margem por causa dessa correria, essa luta, essa guerra que existe dentro das cidades. Mas, meus irmãos, o Senhor Deus providenciou salvação para as cidades. Amém? Isso me faz lembrar um episódio muito interessante. Jonas. O livro de Jonas é um livro bem curtinho, 4 capítulos. E ele começa assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela. Pois vi como seu povo é perverso. Pois vi como seu povo é perverso. Jonas, quando recebe essa mensagem, a primeira coisa que ele pensa: eu vou na capital do Império Assírio. Os assírios são o povo mais violento da nossa época, né? Isso Jonas teria pensado. O povo mais violento da nossa época. O que eles fazem com seus escravos, com seus prisioneiros de guerra, é desumano. É horrível, é horripilante, é nojento. Eu vou para Nínive para pregar? Ou não. Jonas então foge para Tarsis. Os irmãos conhecem a história de Jonas, né? A baleia. Mas eu quero levar então os irmãos ao finalzinho do 3º capítulo. No final do 3º capítulo nós lemos: então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber qualquer coisa. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco. E todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a violência.
Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Desde os nobres e o rei até os animais na cidade de Nínive, né, foram levados a uma postura de humilhação diante de Deus e de arrependimento profundo. Essa ideia aqui do vestir-se, cobrir-se de pano de saco, é uma ideia de humilhação, de vergonha, de arrependimento. E aí, o livro vai nos mostrar que o Senhor, diante do arrependimento dos ninivitas, Ele não destrói a cidade. Ele não destrói a cidade. Nínive é um arquétipo das cidades. Arquétipo é algo que é representativo. Nínive é representativa das cidades. Nínive aparece como um tipo de contraponto ao que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra tiveram também a oportunidade. Eles tinham lá dentro um servo do Senhor, Ló, e que recebeu a visita de anjos, mensageiros do Senhor. Mas aquela cidade era má, era perversa e, portanto, Deus a destruiu. Aqui em Nínive, como um contraponto, também representando as cidades, mas agora representando a esperança que as cidades receberam de Deus. Deus está oferecendo às cidades a sua remissão. Uma redenção que pode alcançar toda e qualquer pessoa na cidade. Aquela que está na favela, aquela que está passando fome, aquela que está desempregada, aquele que é empregador, mas vive com suas dívidas, aquele que não tem dívidas, mas que vive depressivo, aquele que é rico, mas não sabe o que fazer com a sua riqueza e não consegue encontrar felicidade, aquele que nunca encontrou felicidade e, portanto, ele se entrega às drogas para encontrar um meio de escape da vida dura em que ele está derramado. Aquela mãe que está grávida e foi abandonada pelo companheiro, pelo parceiro, ou que nem sabe quem é o pai da criança, e aí ela só consegue enxergar como alternativa abortar a criança. O Senhor Jesus é esperança tanto para essa mãe quanto para essa criança odiada. Tudo isso realidade das cidades. O Senhor Jesus viu a realidade das cidades, viu que as pessoas nas cidades são multidões que vivem como ovelhas sem pastor, ovelhas desgarradas, perdidas, né? A gente costuma dizer assim, perdido feito cego em tiroteio, né? Pessoas sem norte, sem perspectiva, pessoas achando que perspectivas terrenas alimentam a sua esperança, não alimentam. A verdadeira esperança não está em perspectivas terrenas, está em perspectivas eternas. O Senhor Jesus olhou para as cidades e viu. E qual é a solução do Senhor Jesus? O que o Senhor Jesus veio apresentar a essas cidades? O que o Senhor Jesus veio trazer como solução para essas cidades? Meus irmãos, o Senhor Jesus está construindo a sua própria cidade. O Senhor Jesus está construindo a sua própria cidade. E ela ainda não tem uma cara física de cidade, mas ela já tem os seus súditos. Amém? A cidade que o Senhor Jesus está construindo já tem os seus súditos, ela já tem os moradores. Eles nem estão morando lá ainda, mas ela já tem os seus moradores, a sua igreja. O Senhor Jesus veio, e com Ele veio o reino de Deus.
Um reino que não é material, um reino que não é dessa terra, um reino que não se importa com riquezas, um reino que, para o qual as mazelas das cidades não têm relevância, não são importantes, porque eles nem existem nesse reino que ele está construindo, que ele está implantando desde que veio a primeira vez e que terá a sua conclusão definitiva quando ele retornar. A igreja é essa cidade do Senhor. A nossa comunidade aqui tem um nome muito interessante. Igreja Batista Evangélica Metropolitana. Metrópole é o quê? Uma grande cidade. Esta é uma igreja que existe para a cidade. Para apresentar à nossa cidade, Teresina, uma alternativa. A alternativa de cidade que o Senhor Jesus nos trouxe, que o Senhor Jesus nos apresentou. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, ele nos mostra que o Senhor Jesus está reconciliando consigo todas as coisas. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram inimigos dele, separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. A esperança para as cidades destruídas pelo pecado, corrompidas pelo pecado, que vive cheia de mazelas, está na cidade do Senhor Jesus, construída a partir da reconciliação de todas as coisas com o Pai. É uma cidade que agora não existe a revelia de Deus. É uma cidade que agora não existe por desobediência a Deus. Não é uma cidade que existe para construir uma grande torre com o objetivo de chegar até Deus para confrontá-lo. Mas é uma cidade que existe reconciliada por Deus. Ela é construída pelo próprio Deus através do sangue do seu Filho Jesus. Essa é uma cidade que consegue vencer as mazelas desse mundo. Nós estamos vivendo ainda a mazela dessa pandemia do Covid-19. Não é a primeira pandemia, nem será a última, viu, meus irmãos? E quanto mais cidades continuarem existindo, mais epidemias virão. Epidemias se aproveitam das aglomerações humanas. Foi assim com a peste negra, foi assim com a gripe espanhola. No século III, a Roma, o Império Romano, experimentou uma grande pandemia. Em Roma, na cidade de Roma, morriam aproximadamente 5.000 pessoas por dia. 5.000 pessoas por dia. Meus irmãos, a gente está falando aqui de uma cidade no século III. O planeta Terra não tinha 1 bilhão de pessoas. Hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Estamos caminhando para 8 bilhões de pessoas no mundo. Naquela época não tinha 1 bilhão de pessoas no mundo. E morriam 5.000 pessoas por dia na cidade de Roma, numa epidemia. Comparados em termos de proporção, assim, é algo muito, muito, muito maior do que o que estamos vivendo hoje. E uma das coisas que se nota é a maneira como os romanos tratavam a situação daquela pandemia. Eles simplesmente jogavam as pessoas moribundas, não mortas,
para fora da cidade, amontoava essas pessoas num lugar onde ali elas iriam definhar até morrer. Mas ali, no 3º século, na cidade de Roma, já existia uma nova cidade. A Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo cuidava dos seus diferentes. Eles tratavam os seus doentes, eles cuidavam dos seus doentes, não se importando se eles mesmos iriam adoecer. Não se preocupando em colocar a sua própria vida em risco. Enquanto os ímpios estavam mais preocupados com a sua própria proteção, com a sua própria preservação, os crentes não. Eles estavam cuidando uns dos outros. Detalhe, não apenas cuidando dos seus, mas cuidando também daqueles que não eram da fé. A ponto do imperador Juliano, um século depois, escrever, né, nos seus escritos, ele dizia assim, que os helenistas, os romanos, precisavam se igualar aos cristãos em virtude. Ele atribuiu o crescimento do cristianismo exatamente à maneira como os cristãos cuidavam dos seus e daqueles que padeciam as mazelas da cidade. Ele diz assim, eles são benevolentes para com estranhos, seu cuidado pelos túmulos dos mortos e a pretensa santidade de suas vidas. É uma vergonha isso. Os ímpios galileus são os crentes, viu? Os ímpios galileus apoiam não apenas os seus próprios pobres, mas também os nossos. Os irmãos sabem até onde isso levou, né? Isso aqui foi escrito no século IV. No século V, Roma proclama o cristianismo como religião oficial do império. Porque o cristianismo cresceu tanto, que Roma não tinha mais como confrontar. Por quê? Porque havia agora uma nova cidade, com uma proposta diferente, uma proposta do reino de Jesus, com os valores do reino de Cristo, com cuidado, com atenção, benevolência, desprendimento. Essa era a nova cidade que surgia. E meus irmãos, o Senhor Deus tem um plano de redenção para as cidades. E é por isso que esta cidade que Ele criou, a sua igreja, lá em Apocalipse, capítulo 21, nós vamos ver João aqui profeticamente declarando: Ele me levou no Espírito até um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe transparente, como cristal. O muro da cidade era grande e alto, e ele vai descrevendo, né, o que ele vê. E então, nós vemos que o apóstolo João vê a noiva
a esposa do Cordeiro descer como uma cidade. A igreja descer como uma cidade. A cidade santa, a Nova Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A única maneira de nós impactarmos a cidade onde nós estamos com a esperança de Jesus Cristo é se nós, enquanto igreja do Senhor, vivermos como a Nova Jerusalém. Nós somos a Nova Jerusalém. As pessoas ficam esperando o dia da volta do Senhor Jesus, né? Ah, naquele dia nós vamos viver na Nova Jerusalém. Não, meus irmãos. Nós somos a Nova Jerusalém. Nós somos os habitantes da cidade de Jesus Cristo. Nós somos os súditos do Rei Jesus, que governa para todo sempre na sua cidade santa. Amém? Eu sei que isso se manifestará de forma completa, perfeita, na eternidade. Mas nós precisamos viver a realidade da cidade santa hoje. Nós precisamos viver de acordo com o que Deus planeja para as cidades hoje. A cidade ao nosso redor precisa olhar para a igreja e dizer: olha como eles vivem. Eles vivem de uma forma diferente. É diferente, mas é a forma onde de fato há esperança. Ali eles cuidam uns dos outros. Ali eles não maltratam. Ali eles não segregam. Ali eles não passam uns por cima dos outros, nem condenam uns aos outros. É uma cidade que existe não pela disputa de um lugar ao sol, mas onde todos estão caminhando juntos rumo à eternidade. É isso que a cidade ao nosso redor precisa ver ao olhar para a igreja. Que olhe para cá, para a Igreja Batista Metropolitana, e veja aqui, nessa comunidade, a cidade do Senhor Jesus. Uma cidade onde sim, de fato há esperança. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra.